Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial, uma guerreira marcial na esteira, nos 60 minutos de hoje. Bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, aqui faltam 32 minutos para eu terminar essa saga na esteira. Venho para a esteira quase todo dia. Eu já andei hoje bastante, estou bem cansada na esteira, mas vim. Eu planejava começar a arte marcial assim, essa semana, mas não vai dar. Eu vou ter que enfrentar outra guerra. Outra guerra, muito pior que a arte marcial. Então, estou me preparando psicologicamente para isso. Vocês sabem, né, que eu tive esse problema com o hospital horroroso que está me perseguindo, me infernizando a vida. Esse hospital tradicional. É só vocês verem aquele vídeo, tá? Da revogação da liminar. Eles estão tentando retomar a liminar censora. Aquela que é a minha mordaça, tá? Isso não vai resolver. Isso não vai me calar, tá? Não adianta. Mas esse hospital é do mal mesmo. É um hospital que causa tantas infecções hospitalares. Boa coisa não pode ser. Eu não piso lá. Mas eu tô me preparando para enfrentar outro hospital. Não é esse, tá? Esse eu não piso. Eu não piso nem na esquina, tá? Do hospital tradicional. Uma porcaria de São Paulo, tá? Não piso lá nem morta. Nem na esquina. Tenho medo de pegar bactérias. É o hospital das infecções hospitalares, tá? Que eu perdi meu pai lá, tá? Com 8 infecções hospitalares. Teve pneumonia hospitalar, tá? No prontuário hospitalar, tá? É diferente a pneumonia hospitalar, ela é diferente da pneumonia normal. É muito pior, tá? Ele pegou pneumonia hospitalar, tá? Tá no prontuário deles, tá? Tá no prontuário deles. Vocês viram um absurdo? Coitado do meu pai. Ai, não gosto nem de pensar nisso. Porque esse hospital é um hospital, um verdadeiro pesadelo. Por isso que assim, ID nenhum chega aos pés desse hospital, tá? Odeio esse hospital, não posso nem pensar nesse hospital, tá? Então, não digo pra vocês. Eu perdi um pai lá, tá? Perdi um pai lá. Meu pai chegou bem, tá? Meu pai tava bem, inclusive tá no prontuário, que ele chegou bem, tá? E ele morreu lá, teve um monte de infecções hospitalares lá, tá? E o hospital persegue, manda cobrança indevida. Eu fiz denúncia desse hospital, tá? Inclusive pros órgãos de jornalista, tá? Porque é assédio judicial que eles estão fazendo comigo, tá? Felizmente, a gente vive num país assim, que um hospital se vê no direito de censurar um consumidor e uma jornalista. Vocês viram um absurdo como esse hospital é ruim. É ruim, porque quando uma coisa é ruim, ela vai tentar te censurar. Porque se ela fosse bem, boa, né? Se fosse um hospital bom, seguro do seu serviço, ele não ia tentar censurar o consumidor e nem o jornalista. Se ele está tentando me censurar, é mais uma prova de que ele é ruim e de que ele deve. Que ele tá com medo do que eu tô falando. Então é isso. Eu tô me preparando. Não sou eu que vou, mas eu tenho que acompanhar, né? Odeio o hospital. Não tem lugar que eu odeio mais. Gente, eu prefiro ir para um cemitério do que para o hospital. Tem menos bactéria no cemitério do que no hospital, de verdade. É sério, é verdade isso. Você vai pro cemitério, você não vai pegar infecção hospitalar e ver bactérias. A não ser que você pegue, né? Lá, põe a mão em alguma coisa. Mas você não vai pegar. Agora no hospital você pega. Só de estar lá, respirando aquele ar, você pega bactérias e fungos e vírus. Tá? Então você tem que rezar. Rezar muito. Eu espero que meu organismo esteja forte. Agora meu emocional para o hospital. Meu emocional é o pior possível, tá? Eu odeio o hospital. Peguei ódio. Médico, peguei ódio também. Tá? Não gosto deles de jeito nenhum. É uma gente arrogante que não sabe tratar pessoas, tá? É isso. Bom, vem aqui. Então eu tava programada para fazer arte marcial essa semana, voltar. Não é que do, acho que ainda não. Meu dedo não está bom ainda. Eu vou para uma outra. É bom. Eu acho o seguinte, eu tô lendo um livro, só para variar um pouco, tá? Eu não vou ler livro só de serial killer, porque é pesado, né? Só. Mas eu tô lendo um livro do Paulo Vieira, sobre o poder da alta performance. Eu não gosto muito dele, tá? Eu não concordo muito com as coisas que ele coloca lá. Eu acho ele muito
Ele é branco, é homem, então assim, para ele não acha que é importante criticar as coisas, óbvio, claro. Ele tá numa boa, ele tem uma empresa, ganha dinheiro, ele tá numa boa, né? Então ele é homem, ele é branco, ele é da elite, então assim, ele não tem o que criticar, tá? Tá muito sopa no mel a vida para ele, tá? Agora para uma mulher, crítica, tem que criticar, óbvio. As coisas vão muito ruins. Obrigada. Mas tem uma coisa interessante nesse livro que eu li dele, porque você sempre consegue tirar alguma coisa, né? Que faz sentido, tá? Eu critico muito mesmo, tá? Eu acho importante criticar. Você tem uma visão analítica e crítica das coisas. Acho super importante, inclusive, isso, porque isso demonstra que você não é acomodado, Você não é acomodado e conivente com as coisas erradas. Ninguém pode me dizer que eu concordo com o machismo do Aikido. Por quê? Porque eu reajo ao machismo do Aikido. Eu critico, eu me manifesto, eu discuto com os senseis me tiram. Mas ninguém pode dizer que eu esteja conivente com o machismo nas artes marciais, nem no Aikido. Porque eu não tô. Tanto que eles me tiram. Todo mundo é conivente, tá? Com o machismo do Aikido e das artes marciais. Eu não vejo as pessoas se colocando sobre isso. Mas eu me coloco. Então, eu não tô junto. Eu não tô junto. Porque eu tô me manifestando contra. Assim como eu tô me manifestando contra a infecção hospitalar desse hospital tradicional. Então, eu não tô junto. Eu tô mostrando minha indignação, criticando. Se você não critica, você tá junto. Você é acomodado, tá? Então, eu não concordo com o Paulo Vieira falar mal de pessoa que critica. De críticas. Críticas são saudáveis e são elas que mudam o mundo. Minha opinião é essa. Mas tem uma coisa interessante no livro dele, que fala sobre autorresponsabilidade. Isso é verdade. De uma certa forma não, você é responsável por muitas coisas que acontecem com você e por repetir histórias que não deram certo. E aí você vai se frustrar novamente. Por que você vai se frustrar novamente? E vai quebrar a cara? Porque você repete, você não se ouve, tá? Você se engana achando que vai ser diferente, não vai. Então, eu acho que a gente é autorresponsável por tudo que acontece com a gente. Eu acho isso. Ele tem verdade. Isso eu acho que faz sentido, isso que ele fala no livro, tá? Por quê? Vou dar um exemplo. Eu no Aikido, tá? Eu tô há 7 anos no Aikido tentando fazer uma arte e não consigo fazer arte. Por quê? Porque eu me deparo com senseis ultra machistas, abusivos, senseis que não sabem a arte, não sabem se comportar, não tem postura nenhuma, Então, o que acontece? Eu sei que assim, eu tô há 7 anos no Aikido e a história se repete, né? O dojo muda, o sensei muda, esse último tinha mais estudo, é um psicólogo, e repete, repete. Ele é igual ao outro sensei japonês, que foi dele, que não tinha estudo nenhum. Porque ele foi formado por um fruto podre. Se você tem um fruto podre, ele nasce de um outro fruto podre. Então, o sensei psicólogo, ele é um fruto podre que nasceu do outro podre, tá? Então, assim, nada que venha dos dojos em que eu estive de Aikido vão ser bons. Nada. Porque eu entrei em conflito nesses dojos, com os senseis, com as pessoas. Então, nada será bom. Essa é uma constatação, então não adianta eu insistir. Mesmo que eu faça aula com um aluno do Japa, o sensei japonês, que eu tive problema, que me censurou, não vai ser bom. Nenhum aluno dele vai dar certo comigo. Por quê? Porque eles são formados por um sensei censor, ultra machista, sem ética, sem postura nenhuma. Então, eles são frutos desse sensei. Eles serão iguais. Eles são iguais. Só que muitas vezes com uma roupagem diferente e disfarçado. Tem uns que são mais disfarçados, sabe? O psicólogo, ele é bem inteligente, bem estratégico. E ele tem um discurso que você compra como sendo diferente, né? Do Japa. Mas não é. Depois, convivendo com ele, você vai ver que ele é igual. Ele é absolutamente igual. Ele é até pior. Porque ele é bem mais mentiroso. O Japa, pelo menos, deixava escapar que era rústico, né? Rústico.
machista. O psicólogo não. Ele tem um discurso mentiroso. Ele subestima a tua inteligência e muitas vezes engana você. Eu me enganei com ele alguns meses. Alguns dias só. Alguns dias. Mas por que que aconteceu, né? Por que que não deu certo eu no dojo do psicólogo? Não deu certo porque eu não me ouvi. Eu não entendi que eu estava num dojo que tinha como liderança um cara que veio de outro dojo com o qual eu tive conflito. Então não vai dar certo. Nenhum dojo do passado, nenhuma pessoa que tenha tido, que eu tenha me cruzado com essa pessoa no passado vai dar certo comigo. Nem do Aikido, nem da capoeira, nenhum. Nem do ninja fake. Não vai dar certo. Nenhuma pessoa do meu passado, né, dos dojos de Aikido em que eu estive. Por quê? Porque eu tive conflito lá. Né? Eu percebi a falta de ética. E essas pessoas são frutos. O fruto é um fruto, né? Você é um fruto dos seus professores, do seu pai, da sua mãe, né? Do seu meio. Você é um fruto. Você é um fruto disso, não adianta. Né? Você teve essa formação, essa referência. Então você vai reproduzir isso, né? E o psicólogo, hein? Não consegue se ver. Eu nunca vi isso. O psicólogo, ele não consegue se enxergar, ver seus erros dele. Ver que ele está repetindo, reproduzindo uma exclusão que ele sofreu nas outras pessoas, que não concordam com ele, né? É impressionante. Pra vocês verem, o psicólogo se salva, tá? E aí, você é autorresponsável, sem dúvida nenhuma. Eu fui na aula dele e alguma coisa me dizia para não ir, não queria ir. Eu fui pro dojo dele, eu não queria ir pro dojo dele. Eu fui, assim, levada por outro amigo religioso, tá? Mas mesmo assim, eu me lembro que quando eu encontrei com esse amigo no semáforo, esse religioso que me chamou, ele falou assim: ó, Priscila, buzinou pra mim, né? Fazia muito tempo que eu não via ele. Eu tinha brigado com ele no outro dojo, tá? Porque ele ficou com o outro pessoal machista contra mim. Depois ele veio pedir desculpa, ficou tudo bem. Eu gosto dele. Ele não é ruim. Ele é frágil. Ele vai com as pessoas, tá? Ele confia nas pessoas. Esse é o problema dele. Ele precisava confiar mais nele, tá? E assim se contrapor mais às pessoas. Mas ele é frágil, tá? Mas ele é bom. Ele tem um coração muito bom, esse cara, tá? Por isso que eu desculpei ele. Aí ele é a única pessoa daqui que me doou. Do meu passado é a única, tá? O resto é tudo corte. Corte radical. Arte marcial, corte radical. Só que quando ele falou que ele estava treinando no dojo desse psicólogo, eu não gostei da ideia. Eu falei assim, não, eu tô treinando no dojo do tal, que é o psicólogo. Vai treinar lá com a gente. Eu não gostei da ideia, tá? Porque eu não gosto do psicólogo, nunca gostei. Né? Sabe assim? Falei, putz, que azar, né? Esse cara é legal, mas ele tá treinando no dojo de um cara chato. Um cara machista e falso, que é o psicólogo. Eu demorei pra ir. Por quê? Porque alguma coisa, minha natureza, minha selvagem, estava dizendo para eu não ir. A minha natureza selvagem não queria que eu fosse. Eu não queria ir. Eu não queria ir, né? Mas aí, eu com essa história, né, meu amigo me chamando, não, você vai comer a aula, não sei o que. Fui, achei que dava para ignorar o dono do dojo, o psicólogo, e ficar só no meu amigo religioso. Até dava se eu não tivesse me inventado de ir na sexta, que era a aula desse psicólogo horrível, tá? Que aí foi quando deu conflito, porque ele não tem postura, ele não respeita pessoas, e ele, claro, quando ele assedia uma mulher, ele está cometendo violência contra a mulher. Por ironia, é por isso que os trabalhos de violência contra a mulher não funcionam no Brasil, porque é um psicólogo assim que dá. Ele faz. Como é que pode uma pessoa, né, fazer um trabalho contra a violência contra a mulher se ele pratica violência contra a mulher? Vocês acham que funciona nesse país o trabalho de violência contra a mulher aqui? Claro que não, né? Como é que pode, né? Um homem machista que pratica a violência contra a mulher fazer um trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica. É um absurdo. Mas por isso que nada funciona nesse país, né? Tudo aqui é uma piada de mau gosto, né? Nada funciona. E ninguém fala disso. E eu nunca gostei desse cara. Eu nunca gostei dele.
briguei com ele lá, depois até por ele ser de esquerda, tá? Contra Bolsonaro, a gente começou até a conversar, porque tinha uma certa afinidade nesse ponto. Mas eu nunca gostei dele. Eu nunca gostei do psicólogo. E ele é fruto de uma cesta podre. Ele veio de um dojo podre, ele ficou lá mais de 20 anos naquele dojo. Então assim, e babando ovo no japa, né? Que nunca deu um coraçãozinho para ele, tá? Por isso que ele não ficou. Ele não ficou não é porque ele não concordava com o japa. Ele não ficou porque o japa não dava atenção para ele. Sabe o que é? É o orgulho ferido, coitadinha. Não é porque ele não concordava com o japa, que o japa era machista, discriminava pessoas, não é por isso. Ele não ficou porque o japa não dava atenção para ele. É simples assim. Então é um cara completamente fora. A namorada dele falando bobagem de Hakamah. Eu vi, mas assim, você fala assim, depois de você ter passado tanto tempo no Aikido com muitos problemas, você começa a ignorar, sabe? Você fala, não dá, esse pessoal é muito fora. Vou ficar com a técnica, porque eles não têm noção. A namorada dele falando que estava estudando curdos, tentando ver a associação do Aikido com curdo. Gente, ela não sabe nem a história do Hakamah. Como é que ela pode querer estudar curdo? O que tem a ver curdo com Aikido? Então assim, você pega a história do Aikido, não tem nada a ver com curdo. O Aikido é contemporâneo. Então assim, umas coisas assim meio fora, tá? Que eu vi naquele dojo lá, tá? Do psicólogo. Assim, pessoal assim, tá fazendo um balaio de gato com o Aikido, tá? Assim, fazendo tudo menos Aikido. Então assim, chega uma hora que você fala, não, a arte tá muito zoada. O Aikido tá muito zoado, né? Sendo em conta dos dojos sérios, nem senseis e tal. Então assim, é melhor você procurar uma outra estrutura, né? De aula pra você. Não dá mais para ser um dojo, né, tradicional de Aikido, não tem condições, porque a arte está zoada. Vai para lá, tem problema, vai para cá, tem problema. Não, tem uma hora que você estuda, né, a arte, você fala, não é possível. Né? Essas pessoas estão estragando o Aikido. Eu falei isso pro psicólogo, que eles estão estragando o Aikido, tá? Falei mesmo. Entre outras coisas que ele não gostou. Então, é isso, né? O homem machista, lidar com um homem machista, mimado, né? E que se acha grande coisa, dá nisso, né? Você fala as coisas, ele não suporta, né? Ouvir e te tira. É o cúmulo do autoritarismo. Bom, mas é isso. Então, sim, você tem que entender que você é responsável. Eu tenho consciência disso, né? Eu fui para um lugar que eu não queria, com sensei que eu não gostava, né? Um dono de sensei que eu não gostava, que já tinha um histórico ruim comigo, de briga. Não dá para ter fruto bom, né? Não dá para ter. Então você tem que entender essas histórias, evitar, não vá, não vai, porque frustração vai vir de novo, vai dar problema. Se for para outro dojo de Aikido, eu vou ter problema de novo, não tem jeito. Só muda o dojo e a cara do sensei, é tudo bom, tá? A não ser que eu encontre, né? Agora parece que encontrei um dojo alternativo, não sei se é aberto, que sabe um monte de arte marcial. Agora não sei se só de Aikido não tem condições para mim, mas não dá, não tem condições, é um ambiente inóspito. Então é isso, gente. Então assim, sim, praticar a autorresponsabilidade, tá? Admita que você foi para um lugar que você não queria ir, não gostava. Não é que você não queria, é que você se enganou. Novamente você se iludiu, né? Achou que ia ser diferente, que não ia, não tinha como. Tem todo um histórico que está levando para o precipício. Então você tem que realmente admitir que você errou. Você errou, né? Na escolha. Para que você possa mudar a história, tá? Se você não reconhecer isso, você vai repetir de novo a história que não deu certo, tá? Aí vai ser aquela história, tá? Aquela história. Até, gente. Tchau, tchau.